atenção superior e atenção inferior. Numa manhã, durante uma caminhada num penhasco acima do mar, ele de repente teve o insight de que as transformações aritméticas de formas ternárias quadráticas indeterminadas eram idênticas àquelas da geometria não euclidiana. As especificidades dessa prova não são relevantes aqui, felizmente. Eu não conseguiria sequer começar a compreender a matemática. O que é intrigante a respeito dessa iluminação é como Poincaré chegou a ela. Com brevidade, rapidez e certeza imediata. Ele foi tomado de surpresa. A história da criatividade é repleta de casos semelhantes. Carlo Gauss, um matemático do século XVIII, empenhou-se para provar um teorema durante 4 anos, sem solução. No entanto, um dia, a resposta veio a ele tão rápido quanto um clarão de luz. Não soube descrever o fio de pensamento que ligava os anos de trabalho duro àquele lampejo. Por que a surpresa? Nosso cérebro tem 2 sistemas mentais semi-independentes, amplamente separados. Um tem grande capacidade computacional e trabalha constantemente, funcionando silenciosamente para resolver nossos problemas, nos surpreendendo com uma solução repentina para raciocínios complexos. Como trabalha além do horizonte da percepção consciente, não enxergamos seu funcionamento. Este sistema nos apresenta o fruto de seus vastos trabalhos como se surgissem do nada, numa profusão de formas, seja guiando a sintaxe de uma frase ou construindo provas matemáticas extremamente complexas. Esta atenção do fundo da mente costuma se tornar o centro do foco quando acontece o inesperado. Você está falando ao celular enquanto dirige, a parte da direção está no fundo da mente, e de repente uma buzina faz você se dar conta de que o farol ficou verde. Muito dessa estrutura neural fica na parte inferior do nosso cérebro, no circuito subcortical, embora os frutos de seus esforços venham à consciência ao sair lá de baixo e avisar nosso neocórtex, ou seja, as camadas mais altas do cérebro. Através de suas reflexões, Poincaré e Gauss colheram progressos das camadas mais baixas do cérebro. De baixo para cima, ou ascendente, se tornou a expressão da ciência cognitiva para tais funcionamentos desta máquina neural da parte inferior do cérebro. Da mesma forma, de cima para baixo, ou descendente, se refere à atividade mental, principalmente no neocórtex, que pode monitorar e impor seus objetivos ao funcionamento subcortical. É como se houvesse 2 mentes trabalhando. A mente de baixo para cima é mais veloz em tempo cerebral, que opera em milissegundos, involuntária e automática, está sempre ligada, intuitiva, operando através de redes de associação, impulsiva, movida pelas emoções, executora de nossas rotinas habituais e guia de nossas ações, gestora de nossos modelos mentais do mundo. Em contrapartida, a mente de cima para baixo é mais lenta, voluntária, esforçada, a sede do autocontrole, que pode, às vezes, suplantar rotinas automáticas e anular impulsos com motivações emocionais, capaz de aprender novos modelos, fazer novos planos e assumir o controle do nosso repertório automático, até certo ponto. A atenção voluntária, a força de vontade e a escolha intencional envolvem operações mentais de cima para baixo. A atenção reflexiva, o impulso e os hábitos rotineiros envolvem operações mentais de baixo para cima, assim como a atenção capturada por uma roupa estilosa ou um anúncio criativo. Quando decidimos entrar em sintonia com a beleza de um pôr do sol, nos concentrar no que estamos lendo ou conversar com alguém, entramos em uma modalidade de funcionamento descendente. O olhar da nossa mente executa uma dança contínua entre a atenção capturada por estímulos e o foco voluntariamente direcionado. O sistema ascendente é multitarefa, acompanha uma profusão de informações em paralelo, incluindo detalhes do que nos cerca e que ainda não entraram completamente em foco. Ele analisa o que está em nosso campo de percepção antes de nos deixar saber o que selecionou como relevante para nós. Nossa mente descendente leva mais tempo para deliberar sobre o que lhe é apresentado, avaliando uma coisa de cada vez e aplicando análises mais ponderadas.
Através do que equivale a uma ilusão de ótica da mente, aceitamos o que está na nossa consciência para igualar o total das operações da mente. Mas, na realidade, a maioria absoluta das operações mentais ocorre nos bastidores da mente, em meio ao funcionamento dos sistemas ascendente. Alguns dizem que tudo, do que a mente descendente acredita ter escolhido focalizar, pensar e fazer são na realidade planos ditados pelos circuitos ascendentes. Se isso fosse um filme, o psicólogo Daniel Kahneman observa ironicamente, a mente descendente seria uma personagem coadjuvante que se vê como heroína. Voltando milhões de anos na evolução, os velozes e reflexivos circuitos ascendentes favorecem o pensamento em curto prazo, o impulso e as decisões rápidas. Os circuitos descendentes, na frente e na parte de cima do cérebro, são uma adição posterior, com maturação plena ocorrida há meras centenas de milhares de anos. As conexões descendentes acrescentam talentos como autoconsciência, reflexão, deliberação e planejamento ao repertório das nossas mentes. Esse foco intencional oferece à mente uma alavanca para administrar nosso cérebro. Enquanto desviamos nossa atenção de uma tarefa, plano, sensação etc. a outras coisas, o circuito cerebral relacionado se acende. Traz à mente a lembrança feliz de uma dança, e os neurônios da alegria e do movimento ganham vida. Com a recordação do funeral de alguém amado, o circuito da tristeza é ativado. O ensaio mental de uma tacada de golfe faz com que os axônios e os dendritos que orquestram esses movimentos se conectem com um pouco mais de força. O cérebro humano está entre os designs bons o bastante, mas não perfeitos, da evolução. Os mais antigos sistemas ascendentes do cérebro aparentemente trabalharam bem durante a maior parte da pré-história humana, mas seu design provoca alguns problemas hoje. Em quase tudo na vida, o sistema mais antigo dá conta do recado, normalmente para nossa vantagem, mas às vezes em nosso detrimento. Gastos em excesso, vícios e direção irresponsável em alta velocidade são sinais desse sistema fora de compasso. As exigências de sobrevivência do começo da evolução equiparam nossos cérebros com programas ascendentes destinados à procriação e criação de filhos, para o que é prazeroso e o que é desagradável, para correr do perigo ou na direção do alimento e coisas do gênero. Avancemos para um mundo bastante diferente de hoje. Frequentemente precisamos navegar a vida de cima para baixo, apesar da constante contracorrente de caprichos e impulsos de baixo para cima. Um fator surpreendente faz constantemente a balança pender para o sistema ascendente. O cérebro economiza energia. Esforços cognitivos, como aprender a usar sua última atualização tecnológica, demandam atenção ativa, a um custo de energia. Mas quanto mais passamos por uma rotina inicialmente desconhecida, mais ela se transforma em hábitos arraigados e se deixa dominar pelo circuito ascendente, especialmente as redes neurais nos gânglios da base, uma massa do tamanho de uma bola de golfe aninhada na parte de baixo do cérebro, logo acima da medula espinhal. Quanto mais praticamos uma rotina, mais um gânglio da base a assume de outras partes do cérebro. Os sistemas ascendente e descendente distribuem tarefas mentais entre eles para que consigamos fazer o mínimo de esforço e obtenhamos ótimos resultados. Conforme a familiaridade torna uma rotina mais fácil, ela passa de descendente a ascendente. Da forma como vivemos essa transferência neural, cada vez precisamos prestar menos atenção, e, afinal, nenhuma atenção, até que ela se torna automática. O auge do automatismo pode ser visto quando a expertise gera um bom resultado de atenção sem esforço para uma alta demanda, seja numa partida de xadrez profissional, numa corrida da NASCAR ou na elaboração de um quadro a óleo. Se não praticamos o suficiente, tudo isso exigirá foco deliberado. Mas se dominamos as habilidades necessárias a um nível que se equipara à demanda, elas não exigirão qualquer esforço cognitivo extra, liberando nossa atenção para os extras encontrados apenas por quem está nos níveis mais altos. Como atestam campeões mundiais, nos níveis mais altos, quando seus oponentes praticaram tantas milhares de vezes quanto você, qualquer competição se torna um jogo mental.
O seu estado mental determina o quanto você conseguirá focar, e quão bem poderá se sair. Quanto mais puder relaxar e confiar nos movimentos ascendente, mais liberada ficará a mente para ser ágil. Consideremos, por exemplo, os grandes quarterbacks de futebol americano que têm o que os analistas esportivos chamam de grande capacidade de enxergar o campo. Eles conseguem ler as formações defensivas dos times adversários para perceber suas intenções de movimento e, quando a jogada começa, se ajustam instantaneamente a esses movimentos, ganhando 1 ou 2 segundos valiosos para escolher um jogador livre e fazer um passe. Tal visão exige enorme prática, para que o que inicialmente exige muita atenção, desviar daquele jogador, ocorra automaticamente. De uma perspectiva de computação mental, encontrar um jogador a quem dar um passe sob a pressão de vários corpos de mais de 100 quilos correndo na sua direção de diferentes ângulos não é pouca coisa. O quarterback precisa ter sempre em mente as linhas de passe de vários receptadores em potencial ao mesmo tempo que processa e reage aos movimentos de todos os 11 jogadores oponentes. Um desafio que é mais bem administrado por circuitos ascendentes quando bem ensaiados, e que seria esmagador, caso ele tivesse de pensar conscientemente cada movimento. Receita para um fracasso. Inicialmente, foi muito sutil. Ela teve a sensação de que os obstáculos estavam vindo em sua direção muito rapidamente. Com isso, Jones pensou: cuidado para não relaxar na sua técnica. Tenha certeza de que suas pernas estão afiadíssimas. Pensando assim, ela se esforçou demais, ficando um pouco mais tensa do que o necessário, e atingiu o nono dos 10 obstáculos. Jones terminou em 7º lugar e caiu na pista aos prantos. Quando estava prestes a tentar novamente nas Olimpíadas de 2012 em Londres, onde acabou terminando a corrida dos 100 metros em 4º lugar, Jones conseguia se lembrar daquele momento de derrota com clareza absoluta. E se você perguntasse aos neurocientistas, conseguiriam diagnosticar o erro com igual certeza? Quando ela começou a pensar nos detalhes da técnica em vez de simplesmente deixar o trabalho para os circuitos motores que haviam praticado aqueles movimentos de até dominá-los, Jones deixou de confiar em seu sistema ascendente e assim abriu a porta para que o sistema descendente começasse a interferir. Estudos do cérebro demonstram que um atleta campeão começar a pensar em técnica durante o desempenho é uma receita certa para o fracasso. Quando craques de futebol correm com uma bola contornando cones de trânsito, e precisam pensar qual lado do pé está controlando a bola, cometem mais erros. O mesmo acontece quando jogadores de beisebol tentam identificar se o taco está se movendo para cima ou para baixo durante a tacada de uma bola. O córtex motor, que num atleta experiente tem esses movimentos profundamente gravados em seus circuitos graças a milhares de horas de treino, funciona melhor quando funciona sozinho. Quando o córtex pré-frontal é ativado e começamos a pensar em como estamos nos saindo, ou, pior, em como fazer o que estamos fazendo, o cérebro entrega parte do controle a circuitos que sabem pensar e se preocupar, mas não sabem como realizar o movimento em si. Seja nos 100 metros, no futebol ou no beisebol, esta é uma receita universal para tropeçar. É por isso que, como me diz Rick Kaberman, que gerencia altas performances do time de beisebol Minnesota Twins, o treinador rever jogadas de um jogo anterior, focando apenas no que não deve ser feito, é uma receita para os jogadores se saírem mal. Isso não ocorre apenas nos esportes. Fazer amor é algo que vem à mente como outra atividade em que analisar demais atrapalha. Um artigo de jornal sobre efeitos irônicos de tentar relaxar sob estresse sugere ainda outro exemplo: o esforço intencional para relaxar. Relaxar e fazer amor funcionam melhor quando simplesmente deixamos as coisas acontecerem, não tentamos forçá-las. O sistema nervoso parasimpático, que entra em campo durante essas atividades, normalmente age independentemente do executivo do nosso cérebro, que pensa nelas. Edgar Allan Poe apelidou a infeliz tendência mental de trazer à tona algum tema sensível, que se decidiu não mencionar, como o demônio da perversidade.
Um artigo adequadamente intitulado Como Pensar, Dizer ou Fazer Exatamente a Pior Coisa para Qualquer Ocasião, do psicólogo de Harvard Daniel Wegner, explica o mecanismo cognitivo que anima esse demônio. Wegner descobriu que erros aumentam de acordo com o grau em que estamos distraídos, estressados ou de alguma outra forma sobrecarregados mentalmente. Nessas circunstâncias, um sistema de controle cognitivo que normalmente monitora erros que possamos cometer, como não falar sobre aquele assunto, pode inadvertidamente agir como um apogeu mental, aumentando a probabilidade exatamente desse erro, como falar sobre aquele assunto. Quando Wegner fez com que voluntários experimentais tentassem não pensar numa palavra em particular, e então os pressionava para responder rapidamente a uma tarefa de associação de palavras, eles frequentemente respondiam justamente com a palavra proibida. Sobrecarregar a atenção entorpece o controle mental. É nos momentos em que nos sentimos mais estressados que nos esquecemos de nomes de pessoas que conhecemos bem, sem falar em seus aniversários, aniversários de casamento e outras informações socialmente cruciais. Mais um exemplo: obesidade. Pesquisadores descobriram que a prevalência da obesidade nos Estados Unidos ao longo dos últimos 30 anos acompanha a explosão dos computadores e dos equipamentos tecnológicos na vida das pessoas, e suspeitam que não seja uma relação acidental. A vida imersa em distrações digitais cria uma quase constante sobrecarga cognitiva. E essa sobrecarga mina o autocontrole. Esqueça aquela determinação em fazer dieta. Perdidos no mundo digital, vamos irracionalmente em busca das batatas Pringles. O erro descendente. Disse que por 2 décadas ele havia estudado o quanto o clima ruim faz com que toda a vida de alguém pareça triste, a menos que a pessoa tome consciência do quanto o clima ruim piora seu humor, mas que mesmo que compreendesse tudo isso, céus cinzentos ainda faziam-se sentir mal. Outro se mostrou intrigado com sua compulsão por escrever artigos que demonstram como algumas pesquisas são muito mal orientadas e como ele continua fazendo isso mesmo que nenhum pesquisador relevante tenha prestado muita atenção. E um terceiro disse que, embora tenha estudado a tendência de percepção exagerada masculina, a interpretação equivocada da cordialidade de uma mulher como interesse romântico, ele ainda sucumbe a essa tendência. O circuito ascendente aprende vorazmente, e em silêncio, absorvendo lições continuamente ao longo do dia. Esse aprendizado implícito nunca precisa se tornar consciente, embora funcione como um leme na vida, para o bem e para o mal. O sistema automático funciona bem na maior parte do tempo. Sabemos o que está acontecendo e o que fazer, e somos capazes de atravessar as exigências do dia bem o bastante enquanto pensamos em outras coisas. Mas este sistema também tem suas fraquezas. Nossas emoções e motivações criam distorções e desvios em nossa atenção que normalmente não percebemos, e não percebemos que não percebemos. A ansiedade social, por exemplo. Em geral, pessoas ansiosas se fixam em qualquer coisa que seja vagamente ameaçadora. As pessoas com ansiedade social se voltam compulsivamente para o menor sinal de rejeição, como uma fugaz expressão de desagrado no rosto de alguém, um reflexo da suposição habitual de que elas são socialmente fracassadas. A maior parte dessas transações emocionais ocorre fora da consciência, levando as pessoas a evitar situações em que possam ficar ansiosas. Um método engenhoso para remediar essa inclinação de baixo para cima é tão sutil que as pessoas não têm ideia de que seus padrões de atenção estão sendo reprogramados, da mesma forma como não faziam ideia de que aquela primeira programação estava sendo feita quando a adquiriram. Chamada modificação cognitiva do comportamento, esta terapia invisível faz pessoas que sofrem de grave ansiedade social olharem para fotos de uma plateia, e são orientadas a apertar um botão o mais rapidamente possível quando surgem flashes de luz. Os flashes nunca aparecem nas áreas ameaçadoras das fotos, como expressões carrancudas. A intervenção se mantém em segredo, sem entrar na consciência. Porém, ao longo de várias sessões, o circuito de baixo para cima aprende a dirigir a atenção a sinais não ameaçadores.
Embora as pessoas nem desconfiem da sutil reprogramação de sua atenção, o nível de ansiedade delas em situações sociais diminui. Este é um uso benigno desse circuito. Há também a propaganda. As tradicionais estratégias para obter atenção em um mercado saturado, o que há de novo, o que há de melhor, o que há de surpreendente, ainda funcionam. Porém, uma mini-indústria de estudos do cérebro a serviço do marketing gerou estratégias baseadas na manipulação da nossa mente inconsciente. Um desses estudos descobriu, por exemplo, que se são mostrados artigos de luxo às pessoas, ou se elas apenas são levadas a pensar em itens de luxo, se tornam mais autocentradas em suas decisões. Uma das áreas mais ativas da pesquisa sobre escolhas inconscientes está centrada no que nos faz ir em busca de algum produto quando vamos às compras. Os marqueteiros querem saber como mobilizar nosso cérebro de baixo para cima. Uma pesquisa de marketing, por exemplo, descobriu que quando as pessoas são expostas a alguma bebida ao lado de rostos sorridentes que vão passando numa tela rápido demais para a imagem ser registrada conscientemente, embora seja percebida pelos sistemas ascendentes, elas bebem mais do que quando essas imagens fugazes são de rostos irritados. Uma revisão dessa pesquisa concluiu que somos massivamente inconscientes dessas forças sutis de marketing, mesmo quando elas definem a forma como compramos. A percepção de baixo para cima nos transforma em trouxas vulneráveis a influências externas por meio de estímulos subconscientes. Atualmente, a vida parece regida pelo impulso num grau preocupante. Uma inundação de anúncios publicitários nos estimula, de baixo para cima, a desejarmos uma infinidade de bens e a gastarmos hoje sem pensar em como pagaremos amanhã. Para muitos, o reino do impulso vai além dos gastos e empréstimos excessivos, chega ao ponto do comer excessivo ou de outros hábitos característicos de adições, como entupir-se de doces ou passar horas intermináveis olhando fixamente para algum tipo de tela digital. Sequestros neurais são escolhas subconscientes da atenção. Tal captura da atenção ocorre quando o circuito da amígdala, a sentinela do cérebro para significados emocionais, encontra algo que considera importante. Aranhas, expressões irritadas ou bebês fofos dão uma ideia das configurações do cérebro para tais interesses instintivos. Esta estrutura do sistema ascendente, situada no mesencéfalo, reage muito mais rapidamente em tempo neural do que a região pré-frontal descendente, enviando sinais para cima a fim de ativar caminhos corticais mais altos, que alertam os centros executivos, relativamente lentos para despertarem e prestarem atenção. Os mecanismos de atenção do nosso cérebro evoluíram ao longo de centenas de milhares de anos para sobreviverem com unhas e dentes numa selva onde ameaças se aproximavam de nossos ancestrais dentro de um conjunto de fatores e de um alcance visual específicos, algum ponto entre o bote de uma cobra e a velocidade de um tigre saltando. Os nossos ancestrais cujas amígdalas eram rápidas o bastante para ajudá-los a se esquivar daquela cobra e fugir daquele tigre passaram seu design neural para nós. Cobras e aranhas, dois animais que o cérebro humano parece preparado para perceber com susto, chamam a atenção mesmo quando suas imagens são exibidas tão rapidamente que não temos noção consciente de tê-los visto. Os circuitos ascendentes os percebem mais rapidamente do que objetos neutros e nos mandam um alarme. Se exibirmos essas imagens a um especialista em cobras ou aranhas, ele também terá sua atenção capturada, mas sem sinal de susto. O cérebro considera impossível ignorar expressões emocionais, principalmente as de irritação. Expressões irritadas têm supersaliência. O cérebro ascendente monitora o que está acontecendo longe dos holofotes da atenção consciente, perscrutando continuamente em busca de ameaças. Examine uma multidão e alguém com a expressão irritada irá se destacar. A parte de baixo do cérebro identificará inclusive um personagem de desenho animado com sobrancelhas em forma de V, como os meninos do South Park, mais rapidamente do que um rosto feliz. Somos programados para prestar atenção reflexiva a estímulos supernormais, quer seja por segurança, nutrição ou sexo, da mesma forma que um gato não consegue deixar de caçar um rato falso preso a um fio.
No mundo atual, anúncios publicitários que agem sobre essas mesmas inclinações pré-programadas também nos cutucam no sistema ascendente, conquistando nossa atenção reflexiva. Basta vincular sexo ou prestígio a um produto e é possível ativar esses mesmos circuitos para nos influenciar a comprar por motivos que sequer percebemos. Nossas propensões particulares nos tornam ainda mais vulneráveis. Alcoólatras ficam fascinados por anúncios de vodka, depravados por pessoas sensuais num comercial turístico. Isso é atenção ascendente pré-selecionada. Essa busca por foco debaixo dos nossos circuitos neurais é automática, uma escolha voluntária. Somos mais suscetíveis a emoções guiarem nosso foco dessa maneira quando nossas mentes estão vagando, quando estamos distraídos ou quando estamos sobrecarregados de informação, ou todas as três alternativas. Então nossas emoções saem do controle. Ontem, eu estava escrevendo exatamente este texto, sentado diante do computador, quando do nada senti uma crise de dor incapacitante na lombar. Talvez não tenha sido do nada. Vinha se formando silenciosamente desde a manhã. Mas, sentado à mesa de trabalho, a dor de repente tomou conta do meu corpo, indo da parte baixa da espinha até os centros de dor do meu cérebro. Quando tentei me levantar, a pontada de dor foi tão forte que me encolhi de novo na cadeira. E, pior, minha mente começou a pensar em tudo de pior que poderia acontecer. Isso vai me deixar aleijado para o resto da vida, vou precisar tomar injeções de esteroides regularmente, e essa linha de pensamento levou minha mente em pânico a se lembrar de que um fungo numa indústria farmacêutica mal administrada havia levado à morte 27 pacientes por meningite depois de tomarem justamente essas injeções. Acontece que eu havia acabado de apagar um bloco de texto sobre um ponto relacionado, que pretendia mover para mais ou menos esta parte do livro. Mas com a atenção voltada à dor e à preocupação, me esqueci completamente do que estava fazendo, e o bloco de texto desapareceu num buraco negro. Quando somos dominados por fortes emoções, elas guiam nosso foco, fixando nossa atenção no que é mais perturbador e fazendo com que nos esqueçamos do resto. Sequestros emocionais como estes são disparados pela amígdala, o radar de ameaças do cérebro, que está constantemente rastreando o entorno em busca de perigos. Quando esses circuitos encontram uma ameaça, ou o que poderia ser uma ameaça, pois frequentemente se enganam, uma ampla via de circuitos neuronais subindo para as áreas pré-frontais envia um bombardeio de sinais que faz com que a parte mais baixa do cérebro guie a parte mais alta. Nossa atenção se estreita, colada ao que está nos perturbando. Nossa memória se reembaralha, tornando mais fácil recordar qualquer coisa que seja relevante à ameaça em questão. E nosso corpo entra em marcha acelerada enquanto uma enxurrada de hormônios do estresse prepara nossos membros para lutar ou correr. Nós nos fixamos naquilo que é perturbador e esquecemos o resto. Quanto mais forte a emoção, maior a nossa fixação. Os sequestros emocionais são a supercola da atenção. Mas a questão é, por quanto tempo nosso foco se mantém capturado? Acontece que isso depende do poder da região pré-frontal esquerda para acalmar a amígdala excitada. Essa ampla via neuronal da amígdala, a região pré-frontal, tem ramificações para a esquerda e para a direita do córtex pré-frontal. Quando somos emocionalmente sequestrados, os circuitos da amígdala capturam o lado direito e assumem o comando. Mas o lado esquerdo pode enviar sinais para baixo a fim de suavizar o sequestro. A resiliência emocional se resume à rapidez com que conseguimos nos recuperar de problemas nesses casos. Pessoas altamente resilientes, que reagem imediatamente, podem ter até 30 vezes mais ativações da região pré-frontal esquerda do que as que são menos resilientes. A boa notícia é que, como veremos na parte 5, podemos aumentar a força do circuito pré-frontal esquerdo, capaz de tranquilizar a amígdala. A vida no automático. Ele está tão focado em me contar sua história que ainda não terminou de comer. Meu prato já está vazio há um tempo. A essa altura, a garçonete vem até nossa mesa e lhe pergunta: "O senhor está satisfeito com o almoço?"
Ele mal percebe a presença dela e resmunga um indiferente não, ainda não, e continua a contar sua história sem dar uma pausa sequer. É claro que a resposta do meu amigo não foi para o que a garçonete realmente perguntou, mas para o que garçons normalmente perguntam a essa altura de uma refeição: o senhor já terminou? Esse pequeno engano tipifica o ponto negativo de uma vida conduzida pelos sistemas ascendentes, no automático. Deixamos passar o instante da forma como ele realmente nos chega, apenas reagindo a partir de um modelo fixo de deduções sobre o que está acontecendo. E perdemos a graça do momento. Garçom, o senhor está satisfeito com o almoço? Cliente: não, ainda não. Na época em que em muitos escritórios era comum que se formasse uma longa fila para usar a copiadora, a psicóloga de Harvard Ellen Langer pediu que algumas pessoas fossem até o começo da fila e dissessem simplesmente: preciso fazer algumas cópias. É claro que todo mundo na fila estava lá para fazer cópias também. No entanto, com bastante frequência, quem estava no primeiro lugar da fila deixava essa pessoa passar na frente. Isso, diz Langer, exemplifica a desatenção, a atenção no automático. Uma atenção ativa, ao contrário, poderia levar quem estava no primeiro lugar da fila a questionar se aquela pessoa realmente tinha alguma necessidade privilegiada de urgência por suas cópias. O envolvimento ativo da atenção significa uma atividade descendente, um antídoto para o risco de se atravessar o dia com um automatismo de zumbi. Podemos reagir a comerciais, ficar alertas ao que está acontecendo ao nosso redor, questionar rotinas automáticas ou melhorá-las. Essa atenção focada e frequentemente orientada a resultados inibe hábitos descuidados. É um foco ativo. Portanto, embora as emoções possam desviar nossa atenção, com esforço ativo também conseguimos administrar as emoções descendentes. Assim, as regiões pré-frontais assumem o controle da amígdala, diminuindo sua potência. Um rosto irritado, ou mesmo aquele bebê fofo, pode não conseguir capturar nossa atenção quando os circuitos